gente entregou aí quase 150 laudos. O empresário tem expectativa que o negócio, né, vale X e aplicando metodologia de mercado ele vale meio X. O primeiro aspecto relevante é buscar uma casa que efetivamente tenha atuação de M&A no mercado, porque aplicar uma fórmula matemática em tese é simples, qualquer um consegue pegar a ferramenta eventualmente na internet, enfim, né? Hoje em dia tem inteligência artificial e aplicar. Agora, ter a compreensão, a sensibilidade, a experiência do que o mercado tem praticado em relação àquele setor, ter o cuidado de entender qual é o estado real dessa empresa que está buscando aí um futuro M&A, que está buscando esse valuation. Quem são os principais executivos dessa companhia? Quais são os pontos realmente fortes, os pontos estratégicos que é nítido que o negócio, né, a empresa, nesse sentido, é uma potência, e quais são os aspectos que são ruins, que o empresário precisa encarar a realidade, né? Eu gosto da palavra lucidez. Não tem problema nenhum você tá nesse patamar da vida. O problema é você estar aqui na certeza de que você está aqui. E aí tem um gap gigantesco. E o valuation, ele tem essa finalidade preponderante de traduzir qual é a realidade daquela empresa. E aí ele pode ser uma grata surpresa para esse empresário, no sentido de que essa riqueza invisível, ela é algo realmente espetacular, ou pode ser algo amplamente desagradável, né? Talvez até doloroso, no sentido de que o empresário tem expectativa que o negócio, né, vale X, e aplicando metodologia de mercado ele vale meio X. E aí você precisa entrar nas alavancas necessárias para corrigir isso, retomar a rota e poder seguir. E a empresa é um organismo vivo. As transações, né, as negociações, as compras, as vendas, as contratações, os eventos todos que compõem o dia a dia de uma empresa, eles estão acontecendo o tempo todo. E aí você aplicar um modelão, né, um copia e cola, né, de Excel é ser extremamente leviano em relação a algo tão sério, que é esse ativo, né, essa empresa que foi construída com muito sangue, suor e lágrima do empresário que está nos assistindo nesse momento. A gente sabe que a construção de uma grande empresa, a construção de um negócio é um somatório de elementos e são dias, meses, anos, décadas para você chegar num patamar de um negócio realmente interessante, rentável, enfim, que tem aí boas características. E aí a gente realmente nunca pode concordar ou aceitar, e o empresário que está nos assistindo nesse momento não pode nunca buscar essas fórmulas mágicas em termos de valuation. O valuation precisa ser costurado, customizado, ele precisa realmente entender todos esses elementos para a mesa, para que a partir de todas essas análises seja possível estabelecer conclusões, traçar objetivos claros e execuíveis, entender como o mercado tem se comportado em relação a esse assunto e como o valuation vai ajudar esse empresário a melhorar a sua governança corporativa, né? Vai dar esses inputs necessários, assim como vai trazer aí uma clareza maior em relação à gestão de caixa, e também contribuir de uma maneira mais expressiva em relação à estratégia de crescimento. Porque a gente sabe que no mercado, se você não está olhando, né, como melhoro a minha governança, como eu realmente construo processos internos que me tragam para a conformidade, que me tragam para um cenário de previsibilidade, que me tragam um cenário de confiança em relação a essas informações. Assim como, se eu não tenho aí ferramentas de gestão mais sofisticadas para
fazer com que minha empresa tenha uma performance melhor, tenha um desempenho de caixa melhor. E o valuation vai contribuir com todos esses cenários, né? E como a gente falou, é o crescimento. Um negócio que muitas vezes a gente observa quando está fazendo a entrega do laudo para os nossos clientes, que você vai, por exemplo, para a coluna lá da rentabilidade, que faz parte da estrutura do nosso laudo. Aí você vê uma linha reta, olha, a rentabilidade nos últimos 5 anos foi praticamente a mesma. E qual é a conclusão? O negócio estagnou. O negócio não tem nenhum tipo de elemento de inovação, não tem nenhum tipo de elemento de geração de demanda por um caminho diferente, por um viés diferente. Não tem aí uma política comercial mais ativa. E a gente percebe e constata e tem a convicção de que o mercado de M&A, né, quem está ativo comprando as empresas, ele não vai colocar capital numa companhia que não veja essa hipótese real de multiplicar o investimento. É uma tese de investimento, né? E precisa ter esse efeito multiplicador ao longo do tempo. E aí, nesse sentido, o valuation ele é uma lanterna para o empresário. Ele vai dizer para onde é possível ir. E essa lucidez, essa tranquilidade para que as decisões sejam tomadas, e às vezes as decisões são desconfortáveis, né? Quem administra a empresa, em primeiro lugar, tem que ser livre para não agradar todo mundo, porque a fórmula para você quebrar teu negócio é começar a agradar gregos e troianos, não funciona assim na prática. As decisões difíceis são necessárias. Eventuais desligamentos de quem não performa é necessário, revisitar custos é necessário, sentar com o banco para repactuar uma taxa de juro que está fora do que o mercado pratica é necessário, sentar com um fornecedor estratégico para buscar uma condição melhor de pagamento para melhorar esse fluxo de caixa é necessário, revisitar a estratégia tributária, buscar formas de recuperar aquilo que foi pago a maior em termos de tributação. E para isso ter bons assessores, bons consultores, bons parceiros para fazer isso de uma maneira segura é necessário, ou seja, para que esse caminhar de ter informações confiáveis, estar dentro da conformidade, fazer essa gestão de caixa e ter o crescimento, envolve uma série de decisões importantes que vão definir simplesmente o futuro dessa companhia. Se vai ser uma companhia atrativa para o mercado ou não. Se é uma empresa que estagnou, que parou no tempo, que está vivendo de passado, e o único business que suporta isso é museu. Empresas são organismos vivos que precisam dessa injeção. E aí o valuation realmente eu fico mais que convencido. Se a gente olhar a nossa métrica dos últimos meses, a gente entregou aí quase 150 laudos. E aí quem está falando é quem executa na prática laudos de valuation. E a gente sabe que modelo teórico não vai agregar valor para esse empresário, não vai gerar valor para essa companhia.